Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Eu acho que é aquilo que eu estou vivendo. E a gente faz uma pergunta para Deus: até quando, Senhor? Até quando as coisas vão ficar do jeito que estão? Até quando eu tenho que suportar algumas coisas? Até quando? Ou eu diria uma outra frase, se eu fosse dar um tema para esse sermão: por que do atraso de Deus em algumas coisas? Por que a gente acha que Deus ele está atrasado? O que está fazendo Deus quando existe atraso? Nós não gostamos de esperar, né? Esses dias estávamos, eu e Célia, ela tinha que ter um compromisso no banco, e o banco era o Santander, que ele dá um desgaste para quem chega lá. E ela disse: quem vai ficar na fila? Nós não gostamos de filas, nós não gostamos de esperar. Nós somos uma geração que queremos tudo pronto. E aí meu filho falou assim: olha, mãe, é só você colocar aí no seu celular, você pode pagar suas contas tudo por aí. E ela disse: eu não tenho nenhum aplicativo disso ainda. Eu disse: então você trata de se atualizar se você não quer ficar na fila. Nós não gostamos de atrasos, não gostamos de esperar. Nós somos pessoas de uma geração que quer as coisas para amanhã, para ontem, me perdoe. E por que Deus faz a gente esperar? Qual é o segredo? Então a gente que já vai chegando numa idade um pouquinho mais avançada, perto dos 120 anos, eu sou muito novo ainda. Eu creio que a palavra de Deus diz que o Senhor nos daria 120 anos. Esta é a bênção de Abraão. 120 anos. 70 anos você sempre falou, mas 70 anos era para o povo de Israel que estava dentro do deserto, rebelde. Eles teriam só 70 anos. Mas aqueles que andassem na presença do Senhor poderiam chegar a 120 anos. Quantos recebem? E quantos creem? Receber você recebe. Quantos creem? Eu contei a história de um rabino ao último domingo. Pegue no YouTube e veja essa história. Às vezes você diz: Deus, o Senhor está vagaroso. Hoje eu estava ensinando algumas coisas no casamento que eu acho interessante, e eu quero abrir aspas e falar para vocês algumas coisas. Eu descobri algumas coisas dentro da Bíblia que eu fiquei um pouco... Eu quero fazer uma série de palavras só sobre família no sábado. Só no sábado. Para aqueles que estão interessados em ver a sua família vivendo dias dentro da palavra. Quando o Senhor é o centro da nossa casa. Quando Ele está no meio. Quando Ele é o foco da nossa vida. Jesus, Ele quer estar no centro. Ele não quer estar no canto. Você já imaginou se chegar na casa de alguém e ninguém conversa com você? Você tem que ficar uma semana na casa dessa pessoa. Eu já fiquei em casa de pessoas que elas não falavam nada. O cachorro latia para mim, o gato vinha no meu colo, mas as pessoas não conversavam. Já passei por isso. Agora, Jesus também, Ele quer um lugar na sua casa. E às vezes Ele não está tendo mais um lugar na sua casa. Ele está lá num canto e você não conversa mais com Ele. Você não tem mais uma comunhão com o Senhor dentro da sua casa. Você tem na igreja, você tem com os irmãos da igreja. Mas vamos ser sinceros, a nossa casa precisa haver comunhão. Ele tem que ser o centro. Eu não estou mandando você fazer, eu tenho feito isso. Eu tenho colocado o Senhor no centro da minha casa. E eu tenho respostas rápidas. E eu vejo algumas pessoas às vezes que não aguentam mais esperar. Deixa eu fechar aspas, outra hora eu falo sobre família, porque meu coração está pulando por esse tema. Estou preparando um material que eu creio que vai dar um nós vamos ganhar alguns anos dentro da palavra de Deus. Nós vamos ganhar anos, se colocarmos em prática a palavra, anos de luz, de problemas que nós não precisamos passar. Vamos eliminar um monte, como diz o médico, você precisa baixar a taxa de colesterol. Eu estou dizendo que a taxa de erro vai ser lá embaixo.
Às vezes nós estamos errando tanto dentro de casa, tanto, e podemos consertar com muita facilidade, se olharmos para a palavra de Deus. Amém? Se disponha a isso. Jesus tem que estar no centro. Diga comigo, Jesus tem que estar no centro da minha casa, da minha família. Agora, às vezes eu vejo pessoas em minha volta que você pode dizer: pastor, eu tenho amigos meus que não são cristãos, e eles estão recebendo, eu vejo que a bênção está sobre a vida deles, eu vejo pessoas, elas estão ganhando cada vez mais, e quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha hora de eu colher alguma coisa? Olha, é por graça, né? É por graça, não é por merecimento que nós vamos ter, é o favor de Deus. Sabe, nós merecíamos o inferno e Ele enviou Jesus para nos salvar do inferno. A graça é isso. Não é que não existe em mim nada que eu mereça da parte de Deus, mas Ele me amou, Ele amou você. É este amor que me constrange. Ele te ama não pelos teus acertos. Nós sempre vamos errar, irmãos. Não pense que Ele está atrás de você para te condenar, para dizer: olha, tua vida, olha aí o que você fez. Não, Ele está sempre te amando. A Bíblia diz em Romanos 2, verso 4, que o amor de Deus é que me conduz ao arrependimento. Não é o arrependimento que me conduz ao amor. Ele me ama do jeito que eu sou, todo errado, todo falho. Ele me ama e Ele te ama. Isso não nos dá o direito de vivermos no pecado. Não estou falando isso. Estou falando que o amor nos livra do pecado. É isso que a palavra está dizendo. Às vezes a gente crê em Deus, né? Colocamos a nossa fé no Senhor, vivemos assim, porque a Bíblia diz que em Marcos 11, 24, se você crer, você já tem. Se você crer, então você tem que crer antes de ter. Você tem que acreditar que Deus está te dando agora. Se você crer, você vai falar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, verso 13, que o Senhor nos mostra algo tremendo. Paulo está citando o Velho Testamento, mas ele está dizendo isso: eu tenho o espírito da fé, conforme está escrito, crie, por isto eu falo. Então você tem que crer e falar. Foi o que estamos aprendendo todo sábado: crer e falar. Mas pastor, a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, 24, por isso vos digo, tudo o que você pedir, tudo é tudo, levante as tuas mãos, diga: eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. O que diz a tua palavra, eu tomo posse na minha vida. Isso é para mim, Senhor. Não importa o que o mundo diga, não importa o que o teu corpo esteja sinalizando, o que os teus olhos estejam vendo. Você não vive pelos 5 sentidos, você vive pela palavra. Por isso em 2 Coríntios 5, verso 7, o Senhor nos mostra isto: você já não vive mais pelo que vê, você vive pela fé. Fé não tem nada a ver com sentimentos, não tem nada a ver com toque, não tem nada a ver com enxergar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Agora, a Bíblia diz que devemos alimentar-nos da palavra. E o que a palavra fala? Que Jesus, Ele curou todos os enfermos e oprimidos do diabo. Olha, um tempo eu fiz um funeral, eu estava lá no meio desse funeral, e uma pessoa disse: e agora, pastor? Eu estava lá a noite toda, eu quase não faço isso, mas era uma irmã da nossa igreja, que com 13 anos, o Senhor conduziu para os seus braços. E a pessoa chegou e disse: e agora, pastor? Eu estava lá pregando, fiquei lá com a Jaqueline, ela está aqui, e uma pessoa chegou perto e disse: o senhor não se sente derrotado? Eu disse: eu? Você fez a pergunta à pessoa errada, você vai ouvir a resposta. Você deve ter feito essa pergunta para o diabo, não para mim. Porque eu quero dizer para você que muitas pessoas já foram curadas nessa cidade, e você focou em alguém que não está curado. Mas essa pessoa que você está olhando, ela está mais curada do que todos que foram curados nessa terra, porque ela está num lugar onde ela recebeu um corpo melhor que este. Ela está mais feliz do que muitos que estão aqui. A Bíblia mostra isto.
Mas o ser humano, ele foca naquilo que não dá certo. Queridos, e esse é o grande problema do ser humano. Ele sempre está focando a sua vida naquilo que não dá certo. Mas o que está dando certo, você não estima. Você começa a estimar o que não estava dando certo. E essa pessoa teve que ouvir isso. Eu acredito, querido, nisto. Paulo diz assim: ausente no corpo, mas presente no Senhor. Quando nós estamos presentes no corpo, ainda estamos ausentes da glória de Deus. Mas nós vamos para lá um dia. Amém? Eu quero que você entenda e esteja sempre firme. Porque muitas curas acontecem, mas sempre tem uma voz do maligno para dizer: e aquilo lá que está acontecendo na tua casa que não está dando certo? Mas e o que está dando certo? E o que está dando certo? A pessoa não foca nisso. Às vezes aquele que não foi curado guarde isso, é o que está mais curado, o que está imperfeito. No céu não existe choro, meu irmão. Aliás, as pessoas que estão lá no céu, elas devem olhar para a gente e dizer assim: não chorem, porque onde eu estou melhor. O choro é para nós aqui, é só para nós, mas eles estão melhor que nós. Lá não tem choro, lá não tem problema de enfermidade, não tem problemas de relacionamentos. No céu não existe nada disso. Por isso que nós não precisamos nos preocupar. Eu falo com meus filhos: filho, papai vai primeiro antes de você, então não entre em pânico. Esta é a ordem natural das coisas. E já vou avisando para todos os irmãos, isso é taxativo: o meu caixão nunca vai ser aberto. Se você quer me ver, só vai me ver vivo. Morto nunca. Nunca. Você vai me ver no outro corpo quando chegar no céu. Fechou o caixão, passa todos os vídeos do pastor correndo, alegre, jogando bola, vivendo, me relacionando. Vocês vão ter essa imagem. Meu filho, nunca deixe o meu caixão ser aberto. Pastor, que mensagem ruim. Isso é cultura, irmãos, latino-americana, que abre o caixão, você fica olhando para o morto, que já não é mais aquilo ali. Você vai ter um novo corpo. Nós vamos ter um pouquinho de dificuldade no céu de se encontrar, mas nós vamos ter o tempo eterno. Mas a gente vai se encontrar, porque a gente vai receber outro corpo. Você imagina eu sem barriga, sem nada, sem nenhuma ruga, bonito, belo. E tem mais uma coisa: sabe teu avô que subiu? Teu vovô, teu bisavô? Eles têm um corpo mais bonito que o teu. Olha que o céu, o que é a vida com Jesus? E a gente vai, por que foi? Não, foi, tchau, nós vamos nos encontrar um dia. Pastor, mas o senhor é muito seco. Não, você quer que eu fique chorando a vida inteira? Davi, o dia que ele perdeu seu filho, ele levantou, tomou um banho, pôs a roupa, foi para o templo, e lá ele louvou o Senhor. Depois que ele louvou o Senhor, foi para casa, teve mais uma relação com Betsabé. Isso. Depois eu falo no original. Eu estou pensando. E aí ele vai ter uma relação e Deus dá um filho que vale por 10 daquele que ele perdeu. O filho segundo o coração de Deus se chama Salomão. Deus é um Deus que sempre restaurará as nossas vidas. E sempre quando Deus restaura alguma coisa, Ele não restaura na mesma medida nossa. A mente do Senhor é uma mente de uma qualificação maior. Se você teve um problema, você vai ser restaurado nesse problema sempre 7 vezes mais, 10 vezes mais. E é assim que Deus faz com a nossa vida. Quantos recebem isso? Querido, então às vezes nós pensamos, e o que eu estava citando era o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, verso 8. A Bíblia diz: temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes de corpo, para estarmos presentes no Senhor. Queridos, aquele que não receberam a cura, foram que receberam mais cura do que você imagina. E aí essa separação a gente fica chorando. Bom, eu quero falar para você de uma coisa que Jesus já fez isso. Em João 17, verso 24, ele disse: Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo todos aqueles que o Senhor tem me dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Sabe o que é?
é que todos esses estão vendo a glória de Deus como ela é. Nós vemos só uma sombra por enquanto. Nós olharemos face a face do Senhor. Quantos receberam já Jesus como Senhor e Salvador? Olha, que lindo é ter Jesus, que lindo é ter o Senhor. É isso que eu quero plantar no teu coração, uma paixão por Jesus, que jamais você teve. Estamos felizes por causa do Senhor, não por causa daquilo que temos, não por causa daquilo que, Senhor, não temos muitas vezes. E eu quero hoje pensar numa coisa. Romanos 10, verso 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir Cristo, ouvir a palavra de Cristo. Então não permita que ninguém critique a tua comunidade por Deus estar curando pessoas. Ao contrário, pessoas chegam perto da gente para nos desencorajar sempre. Sempre tem alguém para nos desencorajar. Nunca ouça uma palavra de desencorajamento. Ouça sempre uma palavra de avanço. Se não for de encorajamento, não participe dessas rodas. Não importa qual igreja. Não fale mal de nenhuma igreja, de nenhum líder. Se ausente desse tipo de conversa, e vocês terão dias onde o Senhor vai agir. O inimigo sempre vai apontar para uma coisa. Engraçado, tinha tantas árvores lá no jardim do Éden, lembram? Apenas duas estavam no centro: a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida eles poderiam comer e não comeram. Mas aí o inimigo fez o seguinte: olha, há uma árvore do bem e do mal que Deus não quer que vocês comam, porque se vocês conhecerem, vocês comerem, vocês vão ser como Deus. É assim ou não é a Bíblia? E aí então ele aponta. Por que ele não aponta para todas as outras árvores? Por que Satanás não chega através da serpente e vem falando: olha que árvore bonita, olha aquela outra? Ele fala daquilo que você não tem, daquilo que você precisa às vezes. Ele aponta isso. É mais ou menos como quando alguém está fumando. Eu já encontrei amigos meus fumando. Disse: cara, isso vai te conduzir a um câncer. Ele disse: não, mas olha aquela velhinha ali, ó, ela tem 90 anos que ela está fumando. Disse: então vamos lá no hospital, eu vou te mostrar pessoas que estão com um pedaço só do seu rosto, já não tem mais nenhuma potência sexual, pessoas que fumam, já a vida dessas pessoas estão indo para um lugar errado. Sua cicatrização, quando vai fazer uma cirurgia, uma cisão no seu corpo, a minha demora 7 dias, a daquela pessoa 30, e as infecções vêm junto. Então, quando nós olhamos para aquilo que a ciência está apontando, Satanás não quer que você veja. Ele só quer que você veja aquilo que está te faltando. E você começa a valorizar isso. Não permita que essa vida negativa comece a conduzir você. Quantos estão aqui ainda? Amém? Então o inimigo vem sempre dizendo coisas que vão gerar um vazio dentro de você. Olha o teu casamento. Olha como está dentro da tua casa. Tem coisas boas acontecendo aí. Por que a gente se centra naquilo que não é, que pode ser resolvido, e que a gente superestima muitas vezes, supervaloriza porque não está na nossa mão ainda. Então hoje quando eu estava pensando em ministrar essa palavra para a igreja, eu pensei num lugar onde Jesus mais amava estar, numa casa que ele era apaixonado. Em João capítulo 11, verso 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Na casa de Marta e Maria. Elas eram muito espertas. Elas não falam assim: olha, vem ver a Lázaro. Ela fala assim: vem ver aquele que tu amas. Venha ver aquele que o Senhor ama. Está enfermo. Maria e Marta são espertas. Mandaram um mensageiro. Elas não foram. Jesus amava ficar com elas. Jesus amava aquela casa. Aquela casa, quando ele chegava, era a casa que ele ficava à vontade. Eu tenho uma cunhada que eu sempre vou à casa dela. Eu não vou na casa de nenhuma cunhada, não durmo em nenhuma, mas nessa eu vou. Eu me sinto à vontade, eu sou amado. Eu tenho as melhores coisas. Eu sempre falo para ela: olha, uma brincadeira que a gente sempre fez lá, que ela coloca na mesa no café da manhã, sempre o presunto, o queijo,
mas quando eu já estou um pouquinho demais, começa a chegar a mortadela. Eu disse, já está na hora de ir embora. Aí ela racha de rir, mas é que eu gosto. Eu disse, não, eu quero que você fique. Eu já cheguei a ficar 30 dias na casa dela, porque eu não tinha condições financeiras de tirar minhas férias em outro lugar. E ela me suportou nesse tempo. Eu sou grato a essa vida. Sou grato, mas é uma casa que ela sempre me fez bem. Eu não fico na casa da minha irmã, eu não fico na casa das minhas outras cunhadas, somente nessa casa. Jesus, ele se sentia muito bem. Ele se sentia amado nessa casa. Sabe, o nosso coração, Jesus, ele está nele. Mas será que ele se sente bem em nosso coração? Será que ele é o centro do nosso coração? Ou o centro do nosso coração é a nossa esposa, é o nosso filho, é a nossa filha, é a nossa casa, são as coisas que nós temos, é o nosso amor da nossa vida? Será que Jesus, ele é o foco do nosso coração? Porque senão ele não vai se sentir bem. Por quê? Porque Jesus, ele ama quem depende dele. Quando nós falamos, Senhor, eu dependo do Senhor, ele ama quando você fala isso. Ele fica triste quando você vai fazendo coisas, você vai falando coisas, você vai saindo e vai fazendo sem uma consulta a Deus. Você vai começando relacionamentos, você vai tendo contatos com pessoas que ele não mandou você ter. Por isso, querido, quanto tempo você não conversa com Jesus na sua casa? Mas lembre-se, ele está no teu coração, ele não está lá, ele está aí dentro. Ele quer ser o centro de tudo. A Bíblia diz que ele sempre quis estar no meio. Onde 2 ou 3 estivessem, eu estaria no meio. Quando ele chega depois da ressurreição, vai no meio vai na sinagoga, a Bíblia diz que ele está no meio. Quando você vê lá em Apocalipse, ele está no meio da igreja. Ele nunca está no canto, ele está no meio. Ele tem que estar no centro. Eu quero lembrá-los que essa palavra que está em Efésios 3,17 é algo que ele quer realizar hoje. Ele quer habitar no teu coração. Ele quer habitar, ele quer comandar a sua vida. Porque às vezes, sabe o que está comandando o teu coração? São os problemas, são as discussões, são os mal-estar. São eles que estão comandando muitas vezes a tua vida. E nós temos que tomar cuidado para que isso não seja o foco da nossa vida. Nós vamos entrar numa semana em que você tem que estar olhando para Jesus. Você tem que sair daqui olhando para Jesus, porque o lugar mais seguro que um ser humano pode viver é no centro da vontade do Senhor. Porque o inimigo, ele não tem poder de chegar a você, ele não pode te tocar. A Bíblia diz que maior é o que está dentro de você. 1 João capítulo 4, verso de número 4. A Bíblia diz que ele, o Senhor, é maior do que aquele que está no mundo. Ele é maior, ele é bem maior. Então a Bíblia diz que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que estejamos arraigados, fundados em amor. Habitar é uma casa. Ele quer que você viva o seu céu. O céu que você vai viver com Ele para sempre começa aqui. Quantos estão aqui ainda? Bom, Maria agora faz algo interessante. A Bíblia diz que essa Maria é a Maria de Betânia, e a Bíblia diz que ela manda chamá-lo. Ela que manda. Diz o verso 4: Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a quem? A Marta e a sua irmã e a Lázaro. E o verso 6 diz assim: quando pois ouviu que estava enfermo, o que disse? Quando ouviu que estava enfermo, por que ele fica mais de tempo lá? Ele sabia que estava enfermo. Ele faz isso de propósito. Qual era o propósito? Qual é o propósito dos atrasos na minha vida? Existe uma revelação aqui. Qual é o propósito das coisas não chegarem onde estão, onde eu mais sonho que cheguem?
Por que não chegou ainda? Por que está atrasado? Qual é a razão disso? Tem que ter uma razão, amigo. Pense nisso. Por que Jesus ficou lá? O motivo, ele amava e ele atrasou 4 dias. Não existe morte. É isso que ele estava dizendo para o cristão. Porque Jesus atrasou? É porque tinha uma revelação maior para acontecer. Se ele fosse aquela hora, ele só estava enfermo, mas ele morreu. As coisas pioraram quando ele chegou. Já estavam lá no buraco. Talvez você esteja aqui e disse: parece que Jesus está atrasado na minha vida. Não, querido, tudo isso aconteceu na tua vida para que a revelação maior do Senhor estivesse acontecendo com você hoje, aqui, agora. Você recebe isso? Às vezes você não estava entendendo o porquê de tudo isso. Quando as coisas estiverem meio atrasadas na tua forma de ver, eu quero que você guarde no teu coração e escreva que algo maior está para acontecer na minha vida. Eu não aceito a menos que isto. Eu tenho pedido ao Espírito Santo essa palavra. Por quê? Que as coisas ainda estão demorando? Porque a minha revelação, ela será maior. Porque se ele fosse rápido para a casa de Lázaro, ele curaria como curou todo mundo. Era algo normal. Era algo normal. Jesus atrasou porque ele tinha uma revelação maior. Ele seria os privilegiados. O mundo diz que a gente morre, mas você só muda de localização. Você não morre. Você jamais vai morrer. Porque Jesus morreu por você lá na cruz do Calvário. A gente tem que sempre estar olhando para Jesus. A igreja dos tempos que estamos vivendo, ela não está mandando você olhar para Cristo. Ela está mandando olhar para o seu problema e orar para o seu problema. Você entrou na central para olhar para Jesus, para que a tua vida volte a ser aquela paixão, aquela alegria que você às vezes se perdeu com o mundo te oferecendo e te pressionando a ter coisas. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Quando Ele é o centro, você está seguro. Quando Ele é o centro de tudo, você pode ficar tranquilo que um milagre vai chegar. A revelação maior vai chegar para a tua casa, para os teus filhos, para os teus netos, onde eles estiverem, ainda que eles não tenham nascidos. Você está com o pé na terra, mas a tua vida está no céu. Amém? Você só queria lembrar que você está mal situado. Você só está com os pés aqui, mas a tua vida, teu coração, todo o teu espírito está no céu. Sabe, isto é alegria. Irmão, eu tenho vivido esse tempo, parece que o Senhor vai me arrebatar de tanta graça, de tanto favor, de tanta alegria. Quando eu olho para a cruz e vejo a cruz vazia, vejo o Senhor me habitando em mim, vejo o Senhor me dando revelações, não para a minha glória, não para o meu orgulho, mas para que eu entenda e ensine você a viver os melhores dias da tua vida. Os melhores tempos da tua vida já estão batendo na tua porta. Abra e veja o Senhor fazer essa obra. Quando eu olho para o Velho Testamento e vejo o Senhor falando, e quando havia uma perda, havia uma restauração. A restauração nunca era, se você perdia um boi, a restauração era 4. Por isso que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, ele sabia muito bem isso. Ele disse: eu vou restituir. Ali estava a mente de Deus. Aquele homem, ele não se arrependeu de nada. Ai, Senhor, eu me arrependo porque o Senhor está aqui dentro da minha casa. Zaqueu não falou em arrependimento, ele falou em restituição. Porque quando ouvimos a palavra do Senhor, olhem aqui para mim, prestem toda a atenção agora. Quando você entra aqui e começa a ouvir a palavra do Senhor, você já está se arrependendo. Você não precisa falar: estou arrependido. Não, você já mudou de mente. Arrependimento no grego quer dizer metanoia, mudança de pensamentos, mudança de mente. Isso chama-se arrependimento. Como é que eu mudo a minha mente? Quando eu ouço a palavra de Cristo
Por isso a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que nós temos que ouvir. E cada vez que você ouve mais, filho, você vai ouvindo mais, você vai se arrependendo daquela velha vida, daquela direção que você estava de Senhor. Eu não preciso dizer assim, se arrependa, senão você vai para o inferno. Não, pregue Cristo, pregue o amor vai levar essa vida a se arrepender. É só o amor que leva alguém a viver bem. Regras não vão nos ensinar nada. Regras é da velha aliança. A velha aliança é só sombra. Nós estamos no melhor pacto de Jesus. Amém? Quando algo é restaurado, diga comigo. Levante as tuas mãos e diga, a minha vida, ela foi restaurada. E tudo que eu perdi, eu terei 7 vezes mais. Pastor, eu perdi meu marido, vou ter 7. Não, vai ter um que vale por 7. Porque tem irmã que disse, pastor, estou aqui divorciado, aquela desgraça foi embora, aquele covarde largou eu com 4 filhos, fora os bisnetos que estão comigo, e o que você restaura? Você vai ter um que valha por 10. Lembro de Davi? Perdeu um filho, fez tudo errado, não vamos entrar no mérito, mas o Senhor dá um para ele, que vale por 10 filhos. Ele tinha 18 filhos, Davi. Escreve aí, Davi tinha 18 filhos, mas Salomão era o cara, não é? Era o cara. Deus, quando te dá algo, te dá de qualidade e quantidade diferente do que você imagina. Sabe, às vezes você já perdeu, eu não sei quantos aqui já perderam, eu acho que só eu que perdi, noites de conversa, de conflito por ciúmes. Irmão, quando eu casei, minha mulher ficou a noite inteira acordada, plantão, puros ciúmes. Como vocês nunca tiveram isso, eu não vou entrar nem em detalhes, mas eu falei para ela que ela olhou para uma pessoa e aquilo ficou. E até hoje, eu vejo a cara daquele indivíduo na minha frente. E ela não olhou. É isso que eu quero terminar a história, porque senão depois começa tudo em casa. Hoje eu estava ensinando que mulher não é para você entender, é para você amar. Mulher ninguém vai entender, amigo. Pastor, eu não entendo a minha mulher. Nem eu. Se você não entende, o que você vem falar da sua mulher para mim, para eu entender? Meu amigo, a Bíblia não diz para você entender, a Bíblia diz para você amar. Uhul! Amai, maridos, Efésios 5, verso 26. Ame. Sabe por quê? O Senhor está dizendo o seguinte. Pega essa dica, abre aspas. Hoje eu não termino o sermão, só amanhã mesmo. Eu não posso parar, eu vou falar isso. Vocês querem que eu fale sobre casais? Então vamos falar. E você que não é casado, guarda essa. Vós maridos, amai vossas mulheres. Por que o Senhor manda a gente amar? Agora, volta um pouquinho antes, filha. Mulheres, cadê aquela? Submetei-vos aos vossos maridos. Porque a mulher, ela não tem problema de amar. Ela é romântica. Todas as mulheres são melosas. E todo marido é submisso à mulher. Todo. Eu estou junto. Ela fala assim: vamos lá no shopping. Vamos. Vamos comprar ali. Vamos.
Não adianta você passar a mão na barba que você faz isso, amigo. E por que Deus manda o homem amar? Porque o homem não ama. O homem tem a dificuldade de amar e a mulher tem a dificuldade de se submeter. Já tinha pensado nisso? Você só pensou na ordem normal. Por que Deus deixou a palavra para o homem amar? Porque ele não ama. Por que ele dá o exemplo? Porque o homem é mudo. E ele diz no verso 26, esse é o problema lá de Adão, né? Adão, passaram os bichinhos e o Senhor, fala Adão. Adão falava, girafa, canguru, elefante. Aí o Senhor dá um sinal para Eva, vem Eva. E Eva passa, ossos dos meus ossos. Foi a primeira palavra que ele fala para a mulher. E depois, fica vendo a mulher bater um papo com a serpente. Fica mudo, a desgraça fica mudo dentro de casa. Não fala nada. Não diz nada. Chega dentro de casa, mas na rua fala. Fala da girafa, do canguru, do elefante. Mas o vendedor chegou lá, e ela é muito esperta, leva ele perto das duas árvores da árvore da vida e a árvore do bem e do mal, ficavam perto uma da outra, e mulher tem um instinto. Eu sempre falo que mulher, ela sente algumas coisas, mais do que o homem. O homem é razão, a mulher é sentimento. O negócio dela, se alguém chegar com uma conversa afiada, ela vai embora. Ela compra. Esses dias minha esposa foi para sair para comprar cabeceira de cama, esqueceu da cabeceira da cama, e trouxe um monte de cadeira, um monte de mesa, e foi trazendo um monte de... Disse, ué, mas houve alguma mudança no projeto? E cadê a cabeceira da cama? Não comprou, pai. E você junto com ela não podia falar, é o Adãozinho que estava lá. É o estilo. Nascemos da mesma matéria. Homem, o Senhor diz que é para você amar, ser romântico. Mulher, você já é romântica. Não falta romantismo de você para o homem, mas você tem que ser sujeita. Homem, você já é sujeito a ela. Toda hora você é sujeito a ela. Vamos ali, vamos lá. Sim. Não tem um homem, um indivíduo que peite a mulher. Se ela fechar a cara, amigo, 2 dias que ela feche a cara, ela tem tudo, ela domina. Revelação, né, irmãos? Nossa, essa foi do fundo do baú, pastor. Vamos embora. Deixa eu ir para frente então. É assim ou não é? Vamos ver se eu começo essa palavra a falar sobre família no próximo sábado. Amém? A gente precisa mexer um pouco em algumas coisas que estão fora do lugar e colocá-las no lugar que Deus, Ele mais almeja. João 11,6 diz que quando, pois, ouviu essas palavras, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, essa manifestação não é que o Senhor se esqueceu de você. O Senhor, Ele tem uma revelação maior. Não deixe o diabo tripudiar na tua cabeça, colocar coisas. Vamos a mais um exemplo e eu termino a nossa conversa. Abraão, Gênesis capítulo 12, verso de número 1, o Senhor diz para ele tem um chamado. Vamos lá, vamos pensar em Abraão, depois eu já vou sempre apontar para a cruz. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra para a terra da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você acredita que ele leva o pai? Sai dessa terra, ele tinha um chamado. E o pai começa a se arrumar com a turma, ele, Ló, vai todo mundo junto, mas
ele não consegue avançar enquanto o pai, que se chama Tera, morre. Porque ele, a própria palavra diz que ele é uma barreira. Sai da terra de Ur dos Caldeus, lá do Iraque. Deus promete e Deus diz assim: vou te dar uma criança. A Bíblia diz que ele daria uma outra terra e que daria farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu vais ser uma das grandes bênçãos. Mas Sara tinha 65 anos, filé, inteira, irmãos. Fazia academia, era uma mulher esticada, o couro dela não era o couro enrugado, e ele tinha 75 anos, ele era um tanquinho, um homem sereno. Bom, Abraão, o problema é que ele não era perfeito. Não olhem para Abraão como um homem perfeito, e ele é o pai da fé. Ele agora tem que esperar um ano após ano, até que aparece algo para ele. E a Bíblia diz que meses, dias, começam a passar, anos, uma década, 2 décadas e nada de filho. E o Senhor disse que Ele daria um filho a ele, que seria algo estrondoso. Você imagine como é que Sara, vocês que são mulheres, olhem aqui para mim, como é que Sara se portava nesta? Ela aguentava isso? Vocês imaginem as mulheres todas grávidas. Abraão, todos os dias, as mulheres empurrando o carrinho, com trigêmeos, e ele ali olhando, e a mulher dele olhando. Vocês se imaginem, Sara todo dia, não está escrito, mas eu fico imaginando, porque mulher é tudo igual. Cadê o nosso filho? Cadê o nosso filho? Não, ela era esticada. Cadê o nosso filho, Abraão? Décadas, 2 décadas. Querido, quando as coisas elas não acontecem, eu quero te dizer uma coisa: creia somente. Diga, eu creio que eu sou especial e Deus fará algo especial. Irmãos, Deus não deixa essa mulher ficar velha. Deus não deixa esse homem ficar velho. Você já viu que eu não fico velho? Eu não fico velho. As pessoas passam por aqui, ficam um tempo sem vida, dizem: pastor, mas o senhor não mudou nada. Eu disse: graças a Deus, irmão, isso é Jesus, esse é o Senhor. Sério, quando alguém anda na presença de Deus, a pessoa não envelhece. Ela permanece alegre, feliz. Ela não é uma pessoa cheia de ruga. Ela não é uma pessoa cansada da vida. E a Bíblia diz que o Senhor olha por esse tipo de gente. Ele olha para essa mulher. Agora eu imagino todos os dias aquelas grávidas passando, aquelas grávidas ímpias passando perto daquela mulher que temia Deus. Como é que você se portaria? O Deus da glória apareceu para mim, segundo Abraão. E aí, Abraão, onde perdemos Deus, Satanás começa a tentar pessoas quando acham que o tempo seu está atrasado. Ele vai te tentar, e ele vai tentar também atrasar o teu tempo. Se sua fé diz: eu conheço o meu Deus, você pode ficar descansando. Quantos conhecem o seu Deus, que é fiel, que não vai deixar a sua vida acabar onde ela está, que você vai avançar? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Querido, eu estou mandando você falar, porque eu creio que a palavra é esta. Eu creio, por isso então isso já está dentro de você. Existe algo, e Satanás
sempre vai dizer assim: tem algo errado com você, Abraão. Tem algo errado com você, Sara. Quando as coisas não acontecem, onde está errado? Onde está errado? Não tem nada errado. Não existe nada de errado com você, nem com seus pais, nem com seus avós, com ninguém mais. Ele vai tentar te jogar uma condenação, porque esse é o papel de Satanás, não é de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não veio para te condenar. João capítulo de número 3, verso 17. Jesus, ele veio para te salvar. Ele não veio para nos condenar. Ele não veio para pegar um chicote e sair batendo nas tuas costas. Olha aqui para mim, jovem. Não pense que o Senhor, ele é velho. Eu não vejo Deus como uma pessoa velhinha que está pronto para me pegar no erro. Eu vejo Ele um cara jovem, um cara alto, forte, que não se cansa. A Bíblia diz que Ele não se cansa e não se fadiga. Toda vez que eu estou na presença dEle, Senhor, Ele diz: eu estou aqui, eu não me canso de você, eu amo você, eu gosto que você venha à minha presença. Pode pedir. É assim como o maná. Um dia eu falei para aquele povo vir de manhã e pegar o maná, porque eu queria ter contato com eles. Aprenda isso rápido. Queridos, o inimigo vai te condenar. O inimigo, ele trabalha nisso. Às vezes eu estou aqui na igreja e estamos gravando e está indo para 28 municípios o nosso programa. E o diabo fica dizendo assim: olha, você está jogando dinheiro fora, você está jogando dinheiro fora. Mas esses dias o Espírito me trouxe a notícia na boca de um irmão. Que boca é esta? Um irmão chegou assim para mim e falou assim: olha, está acontecendo lá em Pará de Minas uma coisa, pastor, ninguém te falou ainda. As pessoas estão indo lá para te ouvir. Chegam lá, é outro pastor que está lá. Eu disse: você está brincando? Eu estava aqui no funeral e alguns irmãos estavam perto de mim. E chegou 4 mulheres, agora no funeral do pai do Reinaldo, que faleceu essa semana. E o corpo dele, você não vai reconhecer tão fácil, ele vai estar com um corpo bem melhor. Amém? E eu chegando lá, a mulher falou assim: o senhor é da televisão? Eu disse: sou. Grandes coisas, né? Ela disse: não, é que eu não perco o seu programa. Eu disse: glória a Deus. Eu disse: você é de alguma igreja evangélica? Ela disse: não, eu sou católica. Eu disse: olha, me encanta ver você vendo o programa. Agora vá nos visitar, entregue a sua vida a Jesus. E é isso que a gente tem que falar. Mas o inimigo fala o quê? Você está jogando dinheiro fora. Querido, a glória é para Deus, só para o Senhor. Abraão, Senhor está atrasado. Olha o que diz em Gênesis 11, verso 31, para você não achar que eu estava inventando, que Abraão saiu com uma tropa errada. Por isso ele teve que ficar parado. Tomou Tera, pai, a Abraão, seu filho, e Ló, filhos de seu filho. O pai dele era um idólatra. O pai dele se curvava diante de ídolos. Por isso, ele teve que esperar o pai dele falecer para ele ir para a terra de Canaã. Senão não iria. E sabe o que quer dizer Tera em hebraico? Atraso. Atraso. Aquele atraso tinha que ir embora da vida dele. Há coisas que estão atrasando a tua vida que você tem que lançar fora. Você tem que cortar. Aquilo que você sabe, que o Espírito já te falou: isso está me atrasando. Tira da tua vida. Tira. Ló também gerou muitos problemas para ele. Deus espera agora que esse homem venha falecer, para que o atraso agora saia da vida dele. Então ele vai. E a Bíblia diz que ele foi embora, foi para o Egito agora. Canaã, por causa desse atraso, Canaã começa a ter uma recessão financeira. Recessão, vocês sabem o que é? Vocês estão treinados? Houve alguém que passou lá, que desestruturou o país deles, que acabou com o país, que levantou um espírito de corrupção lá em Canaã, e não ficou nada em Canaã. Não havia emprego em Canaã, não havia comida, não havia nada. Foi um presidente que passou lá. E sabe o que acontece? Abraão está lá no meio e diz assim: sabe de uma coisa, eu
eu vou para o Egito. No Egito tem comida, eu vou embora, eu vou para os Estados Unidos, é lá o meu lugar. E ele vai. A Bíblia diz que ele vai, mas quando ele passa, quando ele entra lá no Egito, ele começa a ver as egípcias todas grávidas. E Sara de novo. Cadê o nosso Deus? Porque mulher fala. Mulher fala 100.000 palavras por dia e o homem fala 50.000. Você imagina, a mulher fica em casa sem falar com ninguém. Quando o homem chega, ela está com aquela quantidade toda para desabafar. E o homem gastou 50 na rua. Acabou. Aí a mulher chega em casa. Você já teve um dia daqueles... O que aconteceu no teu dia? Tudo de novo? Sim. É assim ou não é? Alô? Fecha aspas. Faraó agora se encanta com a mulher dele. Ele olha para aquela mulher chamada Sara, com 60, não, já estava quase com 90 anos. Abimeleque olha para Sara, diz: que mulher maravilhosa. Abraão, quem é essa mulher? Essa mulher é minha irmã. Mentiroso, pai da fé. E a Bíblia diz que esse homem agora vai e deita com ela, mas não consegue tocar porque o anjo vem, não toca nela não, nem olhe para ela, não toca nela. O anjo vem e diz: para, que senão você vai morrer. E tem mais uma coisa, o marido dela é um profeta. Vai lá, que ele vai orar por você. Se ele orar, algo vai acontecer na tua família. Meu irmão, está tudo atrasado. Sabe o que acontece? A primeira ida dele ao Egito é uma coisa estranha. Ele vai, ele ganha de lambuja uma escrava chamada Agar. Quantos conhecem essa história? Se não conhece, está aprendendo hoje. Ele ganha de presente, de um favor de não ter morrido. Leva essa mulher aqui, ela é bonita. Problema para ele. Depois ela fica grávida, tem um filho e fica lá: Sara, olha meu filhinho aqui, você não tem. Olha só como é que Sara foi uma mulher que deve ter falado no ouvido de Abraão até. Mas Deus estava com ele. Ele queria dar uma revelação maior. Por que Deus não deu já na saída a gravidez para essa mulher? Por que Deus não fez na hora? Por que Deus começou a atrasar isso na vida dele? Sabe por quê? Até o momento que eles não teriam mais força dele, e nem dela, Deus entregaria a revelação. Preste atenção nisso. A glória é para o Senhor. Quantos estão entendendo o que o Espírito está ensinando à igreja hoje? E a Bíblia diz que lá aquelas mulheres estavam sem filhos. Eu vou dar um pulo, porque senão você não vai entender a história. Amanhã eu termino essa história pela manhã. Amém? Venha pela manhã ou venha às 18 horas. Queridos, a mãe de Sansão, por exemplo, era estéril. O anjo aparece e diz que ela teria um filho. Normalmente, quando esse atraso vem, há uma revelação maior, algo maior. Os filhos são campeões. Mulheres que estavam grávidas, que não conseguiriam ficar grávidas aqui na igreja, eu quero dizer para você: o teu filho será um grande campeão em nome de Jesus. Você terá filhos e eles serão campeões. Eu tenho visto aqui, tenho orado por pessoas que o seu ventre estava fechado e elas ficaram grávidas. Abraão espera, escutou a sua mulher a vida inteira. Nasce Ismael e não é Ismael o herdeiro. Imagina a confusão.
Onde o Senhor está? Minha vida está um caos. Minha casa, minhas relações, minha área financeira vive um caos. Espera no Senhor. É isso que Deus está te chamando hoje aqui. Olha para mim, espera no Senhor. Onde o Senhor está com a sua promessa? Será que já passou por mim? 24 anos ela fica esperando. Mas quando o menino chega, ele é um grande campeão. Deus vai fazer algo tanto na tua vida, quanto na vida daqueles que estão em tua volta. Olha o que diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 20. Vamos lá, vamos ver se nós achamos esse verso. Verso 17. Orou Abraão a Deus, sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Põe a versão NVI, que ela é uma versão mais atualizada. Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Opa, minha mulher não tem filho, e eu oro ali, tem filho ali. As coisas não funcionam para mim, mas funcionam ali. Quando você para de olhar para o seu problema e começa a olhar para o problema do outro, Deus honra o teu problema. Ele soluciona os seus problemas. Quantos querem receber isso hoje? Quando você estiver, pastor, como? Bom, a Bíblia diz, ainda no verso, Gênesis 21, verso 1, a seguinte história. Olha só. E o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Depois que ele ora pela família de Abimeleque. Olha o que acontece, amado. Quando nós começamos a orar, a Bíblia diz que o Senhor, em Jó 42, ele ora pelos seus amigos e o Senhor muda o cativeiro dele. Quando você se dispõe a olhar para o outro, Deus começa a te honrar. Pastor, eu tenho um problema na minha vida que não sai. Fica esperto, comece a orar. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Caça alguém aqui que está com problema financeiro. Diz, olha, é o seguinte, eu estou contigo, vou orar com você, vou abençoar a tua vida, nós vamos profetizar, você terá uma surpresa de Deus. Para de olhar para você, para de ser egoísta. Sabe, às vezes a gente superestima problemas. E o Senhor está nos ensinando nessa noite que quer nos dar uma revelação maior. Por isso há o atraso. O atraso não é para você desanimar. Você está prestando atenção? Esta semana, não pense, parece que Deus está atrasado. Já está chegando. Eu abençoo a tua vida nessa noite. Uma semana diferente. Estamos encerrando a semana e amanhã estaremos levantando e dizendo, Senhor, essa semana foi o Senhor quem fez e nós vamos nos alegrar todos os dias. O nosso milagre já está pronto. Amém? Eu creio nisso. Fique em pé, irmão. E eu me encanto com isto. Você sabe que aqui foi a primeira menção de cura no Velho Testamento? A primeira menção de cura foi Abraão, que orou por aquela família e o ventre daquelas mulheres se abriram. E a dele ainda estava fechada. Demorou um tiquinho. Quando você está enfermo, ore por alguém que está enfermo. Não pare. O Senhor cuidará de você. Você tem que orar. Quando você está com problemas na tua casa, ore por outra família. Ore lá, vai buscar alguém, sirva alguém. Não pare, não ache que é pela tua perfeição. É o sangue de Jesus. É Ele que me dá a garantia de vitória. A garantia de vitória não é a minha performance. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.